Olá, hoje a gente vai bancar o detetive para desvendar um mistério que deixa muita gente de cabelo em pé. O que, afinal de contas, causa a tal da síndrome do intestino irritável? Olha, por muito tempo, um suspeito bem famoso esteve na mira de todo mundo. Mas será que ele é o verdadeiro culpado? Bora investigar? Bom, e como em toda boa investigação, a gente precisa de um plano. Esse aqui é o nosso dossiê do caso. A gente vai dar uma olhada no mistério, interrogar o suspeito número 1, analisar as provas e, quem sabe, descobrir o verdadeiro responsável pela síndrome do intestino irritável. Vamos lá! Ok, primeiro passo, analisar a cena do crime. E a síndrome do intestino irritável, ou SI, é uma condição que, nossa, é super comum e bem confusa. E quando eu digo comum, é comum de verdade. Chega a afetar 20% da população no Ocidente. Isso não é pouca gente não, é? É um problema de saúde pública que mexe com a vida de milhões de pessoas. Quem sofre com isso relata uma lista de sintomas bem chatos: dor crônica, inchaço, uma bagunça total nos hábitos intestinais. Mas a parte mais intrigante do caso é essa. Quando os médicos vão investigar com exames, tipo colonoscopia, biópsia, eles não acham nada de errado. É como um crime perfeito, sem nenhuma impressão digital. Bom, sem provas físicas, a investigação acaba se voltando para os suspeitos de sempre. E quando o crime acontece no intestino, tem um nome que sempre aparece primeiro na lista: a lactose. Mas por que será que todo mundo desconfia dela? É que a ficha corrida do nosso suspeito é bem convincente. Dá uma olhada. Os sintomas da intolerância à lactose são praticamente um espelho da SI. Inchaço, gases, dor. Parece que o motivo e a oportunidade batem direitinho. Parece um caso ganho, né? E não é só teoria, não. As próprias testemunhas, ou seja, os pacientes, apontam o dedo. Como esse estudo de 2020 mostra, a queixa mais comum que os médicos ouvem é: doutor, eu tenho certeza que é o leite. Com tanta gente falando a mesma coisa, a lactose já entra no tribunal como culpada. Mas como em toda boa história de detetive, as coisas estão prestes a dar uma virada. A equipe de perícia, no caso cientistas, começou a olhar as provas objetivas e a história começou a não fechar. A investigação toda se resumiu a essa pergunta aqui, que é o X da questão. Se a lactose é a grande vilã da SI, então, por lógica, quem tem SI deveria ter mais dificuldade para digerir lactose do que o resto da população. Faz todo sentido, certo? Mas antes de ver o resultado, a gente precisa entender uma coisa crucial. Uma coisa é má absorção de lactose, que é o diagnóstico médico objetivo que um teste mostra. Outra coisa é intolerância à lactose, que são os sintomas que a pessoa sente. Dá para ter um sem ter o outro. Guarda essa informação, porque ela é a chave do mistério. E aqui, minha gente, pum! A primeira grande reviravolta do caso. A perícia, usando o teste de hidrogênio expirado, descobriu uma coisa inacreditável. Não tem diferença significativa. A taxa de má absorção de lactose em quem tem SI é praticamente a mesma de quem não tem. A prova simplesmente não bate com a acusação. Com essa evidência, o caso contra a lactose começou a cair por terra. Mas os cientistas detetives não pararam por aí não. Eles decidiram testar o álibi do suspeito de um outro jeito. A lógica parecia perfeita. Pensa bem. Se o problema é que falta a enzima lactase para quebrar a lactose, então era só dar enzima em forma de suplemento que tudo se resolveria. Os sintomas iriam sumir. Simples assim. Só que não funcionou. Um estudo duplo cego, que é o tipo de pesquisa mais confiável que existe, mostrou que tratar os pacientes com a enzima lactase não melhorou em nada os sintomas da SI. O álibi da lactose é de ferro. Ela não pode ser a culpada principal. Como o suspeito principal inocentado, os investigadores tiveram que procurar em outro lugar. E foi aí que eles descobriram o verdadeiro mecanismo por trás do crime. A resposta não estava no que a pessoa comia, mas em como o intestino dela reagia. O verdadeiro culpado tem nome e sobrenome: hipersensibilidade visceral. Traduzindo, é uma condição em que os nervos do intestino são, digamos, um pouco dramáticos. Eles têm o pavio bem curto. Uma quantidade normal de gás, que a maioria das pessoas nem perceberia, é vista por esses nervos como um ataque gigantesco, o que causa dor e inchaço. Para ficar fácil de entender, imagina um sistema de alarme. Um intestino normal é como um bom alarme de carro, só dispara se alguém tentar arrombar. Agora, o intestino com hipersensibilidade visceral é tipo aquele alarme escandaloso que dispara se uma folha cair perto do carro. O problema não é a ameaça, que é o gás normal da digestão, mas a sensibilidade exagerada do alarme. Bom, com o verdadeiro culpado identificado, a gente pode finalmente encerrar este caso e entender o que tudo isso significa na prática. Então, vamos ao relatório final da nossa investigação. Primeiro,
A lactose foi inocentada como causa principal da SI na maioria dos casos. O verdadeiro culpado, geralmente, é um sistema nervoso intestinal hiperativo. Isso quer dizer que simplesmente cortar laticínios pode não resolver o problema para muita gente. Ah, mas o teste de hidrogênio ainda é super útil, viu? Para achar aquele grupo específico de pessoas que realmente têm os dois problemas ao mesmo tempo. Então, da próxima vez que alguém falar sobre SI, a gente pode lembrar desse caso. O problema talvez não seja o que se come, mas a reação exagerada do corpo a um processo super normal da digestão. O que nos leva à pergunta final. Será que o intestino é só um pouco dramático? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa investigação.